Lá. Vamos abrir então as nossas Bíblias, irmãos, na Epístola de João, capítulo 5. João, capítulo 5. Eu ainda não consigo controlar controlar bem o meu olhar, e horas eu olho mesmo no meio, né? Assim, aí mistura tudo, fica embaçado. Coisa de matuto mesmo. Qualquer criança sabe ver um óculos, eu aqui não sei. Todos acharam aí? 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 apenas. Você quer ouvir uma palavra para o seu coração hoje? Diga amém. Você quer algo da parte de Deus para desafiar você nessa noite a ser um crente melhor, né? O Bernardo estava falando e repetindo aqui desde o encontro de casais que ele queria ser um marido melhor. Mas a cada dia nós precisamos mesmo nos tornar crentes melhores, né? Melhores crentes. Então vamos aqui. 1 João capítulo 5, do verso 1 ao 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Que afirmação forte, né, irmãos? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido ou gerado. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, das nossas vidas, Senhor, e Salvador, Senhor e Rei. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, por esse privilégio, nós estarmos aqui reunidos para adorar o Teu santo nome, entoar canções a Ti, Senhor, meu Deus, e podermos também meditar na Tua palavra, podermos, ó Deus querido, beber das Tuas fontes nessa noite. Portanto, Senhor, vem saciar a nossa sede de Ti. Vem, Senhor Deus, encher os nossos corações com mais de Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E o Senhor esteja tratando conosco, tirando, arrancando do nosso ser, do nosso interior, cada vez mais a velha natureza e colocando e derramando mais do Teu Espírito, mais na natureza, da Tua natureza em nós, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, sob o poderoso nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bem, amados. João fala aqui da fé, mas a fé que vence o mundo, a fé que vence o mundo. Eu queria falar um pouquinho hoje à noite sobre a fé em Cristo, e essa fé em Cristo, ela é comprovada pela nossa forma de viver ou pela nossa conduta. Você vai começar dizendo para a pessoa que está perto de você, dizendo para ela o seguinte: a fé em Cristo. Denise, fala para essa moça aqui. Diga para ela assim, ó, a fé em Cristo é comprovada pela nossa conduta. Não basta a gente dizer assim, eu creio em Jesus, porque a Bíblia mesmo diz que os demônios também creem e estremecem, né? O diabo crê e estremece. Mas a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus é comprovada pela nossa conduta.
crer em Jesus Cristo é fundamental, e principalmente fundamental para a nossa comunhão, para estarmos juntos. E o exercício da fé em Cristo também precisa ser demonstrado. Agora, como que eu demonstro essa fé, né? Como que eu coloco em prática a minha fé? Primeiro, a minha fé em Cristo Jesus, ela é demonstrada quando eu amo o meu irmão. Esse verso primeiro diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ponto, né? E ele segue: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu vou explicar isso aqui. Muito bem. Desde o início que a gente começou a estudar aqui essa epístola, eu falei que o principal desafio de João são os falsos mestres, né, os falsos profetas. E esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles estão, vamos assim dizer, engodados com uma heresia chamada gnosticismo. E os gnósticos, eles negavam que Jesus, o Jesus nazareno, eles negavam que Jesus fosse o Cristo. E negavam essencialmente que o Cristo tivesse encarnado, né, tomado a forma de carne. Porque para os gnósticos, a carne não presta, né, no sentido de que o corpo humano, tudo aquilo que é material, não presta. Então, se Deus é bom, se Deus é puro, ele não podia ter tomado a forma humana, porque seria uma grande contradição de acordo com o pensamento gnóstico. Por isso, eles não acreditavam na encarnação de Deus e que Jesus fosse o Cristo. Mas a fé que Jesus é o Cristo é exatamente a prova, né, o teste essencial para aquele que nasceu de Deus. O exame, né, que dá realmente a habilitação, a carteirinha, não de membro da igreja wesleyana, mas a carteirinha que diz que você é nascido de Deus. A tua certidão de nascimento é exatamente, a tua certidão de nascimento em Deus é exatamente a tua fé em Jesus. Não existe outra forma, não existe outra maneira. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É exatamente o exame, né? O teste para que você tenha uma certidão de nascimento da parte de Deus, é a tua fé em Jesus Cristo. Ponto. Isso aí é fácil demais, pastor, já entendi, tranquilo, maravilhoso. O negócio começa a ficar um pouquinho mais forte, porque essa última parte do versículo 1 diz assim: todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu iniciei com um tema, né? A fé em Cristo é comprovada pela nossa conduta. E eu disse, como que eu comprovo minha fé em Cristo Jesus? Falei primeiro, amando ao seu irmão, né? A base da nossa comunhão. Amando aos nossos irmãos. Isso é nascer de Deus. Então, é um fato básico para a fé cristã. É um fator básico para que eu assuma, ou professe, ou confesse a fé cristã. É o fato de que eu amo a Deus e que eu amo os homens, no sentido da humanidade, para que eu possa entender que eu sou gerado de Deus e eu amo aqueles que Deus também gerou. Eu amo meu pai e minha mãe. Eles me geraram.
E eu amo meus irmãos, cada um deles. Eu amo muito os meus irmãos. Sônia, Sandra, Naldo, o Neto, Keléo. Eu amo muito os meus irmãos, que também foram gerados pelo meu pai e pela minha mãe. É exatamente esse princípio que João pega. É exatamente este princípio que João se utiliza dentro da família de Deus. A gente fala aqui, bem-vindo à família de Deus, a pessoa acabou de se converter, você acabou de entrar para a família de Deus. João coloca exatamente esse princípio de amor. Quem é nascido de Deus ama aquele que o gerou e ama também aqueles que são gerados por ele. Ou seja, nós amamos os nossos irmãos. E esse amor é inseparável. Não dá para eu amar o papai e a mãe e não amar meus irmãos. É inseparável. Por exemplo, seria algo terrível para o meu pai e para minha mãe os filhos se odiarem. Terrível para o meu pai e para minha mãe verem os filhos se odiando, os filhos brigando, os filhos em discórdia, em disputa. Seria uma verdadeira vergonha e tragédia para o papai e para minha mãe. E dizer que eu amo meu pai e não amar meus irmãos é extremamente inaceitável. É este princípio que João vem colocar. Porque eu sou igualmente importante para o meu pai, como a Sônia é igualmente importante para o meu pai. Preciso entender isso. Se a Sônia é importante para o papai, por que eu não vou considerar a Sônia importante para mim? Entende qual é o princípio? Então, eu não posso separar essa forma de amar, né? Ou seja, um fator que é básico para toda a fé cristã é o fato de que o amor a Deus e o amor aos homens são inseparáveis na mesma experiência. Na mesma experiência. Se eu sou nascido de Deus, se Deus me gerou, eu amo também aqueles a quem Ele gera. É isso que João está dizendo. É isso que João está falando nessa segunda parte. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido ou gerado. É isso que João está falando. Jesus, certa vez, foi interrogado pelos escribas, fariseus, qual seria o grande e maior mandamento, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31, nós vamos encontrar essa passagem. E Jesus, ele fala sobre o maior, grande mandamento, é amar a Deus de todo o nosso coração, alma, mente, força, né? Amar a Deus. E aí Jesus imediatamente anexou este amor a Deus com toda a nossa força, alma, mente. Ele anexou e amar ao teu próximo como a nós mesmos. Como eu me amo como filho do meu pai e da minha mãe, eu devo amar a Sônia como filha também do meu pai e da minha mãe. Como sendo nós irmãos, gerados dos mesmos progenitores. Enfim, é isso que está na mente de João, são as palavras do próprio Jesus, quando ele coloca a resposta aos escribas sobre o maior mandamento, o principal mandamento, de amar a Deus. Não dá para separar amar a Deus de amar o meu irmão. Não posso separar isso, irmão. Não posso separar isso de forma alguma. Eu estou falando, e eu vou ficar repetindo aqui, eu estou falando de fé em Cristo, e eu preciso provar que eu tenho fé em Cristo. Eu preciso demonstrar isso. Pastor, eu não preciso mostrar para o senhor que sou crente, não. Não, você não precisa mostrar, não. Mas o crente, ele externa a sua fé dessa forma. É assim que nós externamos a nossa fé. Eu não estou pedindo prova da tua fé, mas é assim que nós externamos o que cremos.
É a palavra de Deus que diz. O que é nascido de Deus, o que dele foi gerado, também ama aos outros, também gerados por ele. Enfim, no texto fica bem claro que o gerou Deus, aqueles que são nascidos de Deus, ou melhor, nascido dele, os outros crentes. Os outros crentes. Todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, aquele que ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. Você ama a Deus e você ama os que são nascidos da parte de Deus. Portanto, o crente é alguém que nasceu de novo, passou pela experiência da regeneração, né, do novo nascimento, e esse novo nascimento, ele acontece exatamente dentro de uma família. Você não é filho de chocadeira e está aí lançado no vácuo, né, no espaço. Não, nós nascemos dentro de uma família. A família de Deus, com muitos irmãos, muitos irmãos. Nós nascemos dentro de uma família. É assim que quando nós somos regenerados, nascemos de novo, temos essa experiência em Cristo Jesus, de termos fé em Jesus, nascemos de novo, regeneração, vou ficar bem redundante para você não ter dúvida, automaticamente você é lançado dentro de uma família, e de uma grande família com muitos irmãos. Amém? Está me entendendo? É a família de Deus. E logo no versículo 2, João diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Ele está direcionando a nossa fé no amor aos que são gerados por Deus, né? No versículo 1. E logo no versículo 2 ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como é? Quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Mas o negócio não dá para separar, irmãos. Não dá para separar. É quase que uma declaração, eu diria, inversa dos versos 20 e 21 do capítulo anterior. No capítulo 4, João diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Ou seja, João está colocando que quando eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Aqui nos versículos 20 e 21, ele está colocando dessa forma. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que também amar o meu irmão. Essa é a lógica. Aqui no versículo 2, ele está dizendo assim: se eu digo que amo meu irmão, eu tenho que amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não dá para eu colocar uma coisa separada da outra. Ok, pastor, eu amo Deus, por isso eu vou amar meu irmão. Aí tem gente aí que é só, eu quero demonstrar amor aos meus irmãos, né? Tipo humanismo, né? A pessoa sai fazendo mutirões, que é uma beleza, é maravilha, né? Você faz sopão, sai distribuindo, você viaja o mundo todo, principalmente nos lugares mais pobres, prestando algum tipo de assistencialismo, fazendo ação social, atendendo às necessidades dos necessitados, né? E é bonito, maravilhoso. E aí, mas você se esquece de obedecer os mandamentos de Deus. Você se esquece da santidade, se esquece de se resguardar. Da mesma forma está errado. Queres ser perfeito, né? Queres ser completo? Quer realmente externar a tua fé de forma completa, de forma autêntica? Quer realmente ser um cristão autêntico, diferente, né? Diferenciado? Você vai pegar o resumo dos versículos 20 e 21 do capítulo anterior. Eu amo a Deus e amo meus irmãos.
e pegar o versículo 2 do capítulo 5 e dizer: eu amo meu irmão e por isso eu amo a Deus e obedeço os seus mandamentos. É inseparável uma coisa da outra. Eu não posso simplesmente fazer uma e me esquecer da outra, ou me dedicar a uma e esquecer da outra, né? Não é possível isso. Portanto, tanto para João como para Jesus, aquele que faz a vontade de Deus, são família de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35, as pessoas chegaram e dizem: olha, a família está lá fora. Estão te buscando, estão te procurando. E aí Jesus deu uma percorrida assim no olhar, né? Na sala, naqueles que estavam com ele lá naquele lugar, e Jesus disse: quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe, meus parentes? Quem são, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? O parentesco é esse, aqueles que obedecem à vontade de Deus. Você é meu irmão? Você também é filho de Deus? Então, tanto eu quanto você obedecemos os mandamentos do nosso Deus. Amém? É isso. E isso é exatamente a fé cristã, a fé em Cristo. Esse é o novo nascimento, essa é a marca da regeneração, daquele que é nascido de Deus. Então, o crente, pela ocasião do seu novo nascimento, ele passa a integrar a família de Deus, e como ele ama a seu pai, ele também ama os filhos do seu pai, que são também os seus irmãos. E guarda os mandamentos do papai. Ele é um filho obediente. Amém, irmãos? Ele é um filho obediente. Uma vez eu vi uma mulher dizendo assim: desconfie desse povo que fala com anjo. Aí eu digo para você: desconfie desse povo que não quer obedecer a palavra de Deus, que diz que é crente, mas não quer obedecer a palavra de Deus, que não quer se submeter, obedecer aos mandamentos do Pai. Desconfie desse tipo de crente. E aí, a maioria desses que não querem obedecer, eles usam o argumento de que o fim da lei é Cristo. Vocês já ouviram isso aí? Ou seja, a gente vive sem lei, sem regras. Não temos mais nada para obedecer. Um dia desse eu ouvi um podcast, uma discussão desse tamanho em cima desse texto, porque alguém estava se auto-justificando nesse texto, dizendo que porque o fim da lei é Cristo, e eles não vivem mais sob o jugo da lei, não tem lei nenhuma sobre eles, e o outro levando um contraponto, dizendo que Paulo fala sobre a lei de Cristo sobre as nossas vidas, né? A graça não é viver sem lei. Nós temos a lei de Cristo, a lei do amor, uma série de outras coisas que nos regem. Portanto, existe essa linha de pensamento que eu já até falei aqui, é conhecido como hipergraça, as pessoas que vivem do jeito que dá na telha, fazendo todas as suas vontades, como se não houvesse mandamentos da parte de Deus a serem obedecidos. E esses, eu digo, não são filhos, não são nascidos. Eu digo logo, desconfie desses que não obedecem a palavra de Deus, principalmente se dizendo tão amado do Pai, tão queridinho do papai, e viver na graça, que não tem mais lei sobre a vida deles. Então desconfie desses aí. E eles usam exatamente um tipo de discurso, diz aqui, que a lei é pesada, penosa. Jesus disse realmente que os fariseus impõem um jugo pesado que nem eles mesmos conseguem obedecer. Quantos lembram disso? Pode dizer amém. Que os fariseus, os religiosos, realmente impõem um jugo pesado, mas esse jugo pesado da religião que Jesus estava denunciando na época, né? São coisas realmente puramente humanas, que era um jugo pesado. Aí Jesus disse: aprendei de mim,
Tomai o meu jugo sobre vós, que é leve. O jugo de Deus é leve. Jesus é leve, é suave. E vocês vão encontrar descanso para as almas cansadas de vocês. Como é que é isso, né? Como é que é isso? João tem exatamente essa palavra no seu coração ou na sua mente, ao dizer que os seus, verso 3, porque ele diz o seguinte, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Os seus mandamentos não são penosos ou pesados. A palavra penoso aqui também pode se referir a um fardo, pode ser a uma opressão, a um estado exaustivo. Eu estou cansado de ser crente. Eu não aguento mais. Não. Então você não é crente não, porque ser crente não é cansativo. A fé em Jesus Cristo não cansa, não é penosa. Crer e obedecer a Cristo não é cansativo, não é penoso, não é um fardo, não é exaustivo. Pelo amor de Deus, você não teve a experiência verdadeira se você acha que ser crente é exaustivo. Que servir a Deus é exaustivo. Você realmente, se você tem isso no seu coração, você não teve a experiência do novo nascimento, porque João é claro ao dizer: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus, completando, Jesus diz: o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Como assim, pastor? Vou explicar já já. Primeiro, entenda que a obediência, ela é necessária. A obediência é necessária. Essa história de que o fim da lei é Cristo, né, essa interpretação é equivocada, porque é uma interpretação equivocada. Se você quiser procurar aí, eu acho que foi o pastor Luciano Subirá que falou. Eu gostei demais da exposição dele, da explicação dele. Tem um vídeo, tem podcast, você pode digitar lá no YouTube, você vai encontrar, do pastor Luciano Subirá. Muito bom. Sobre uma discussãozinha que alguém falou para ele, porque o fim da lei é Cristo, né? Então, obediência é extremamente necessária, porque a obediência é exatamente a única prova de amor, é a obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a palavra guardar é obedecer. Esse é o que me ama. Não existe outra prova de que você ama a Deus, senão por meio da obediência. Então, obediência é o quê, irmão? É necessário. É necessário obedecer. Crente que não quer obedecer tem que nascer de novo, tem que se converter. É a única prova do amor, é a obediência. Ok. Sobre isso eu quero falar duas coisas. Primeiro, João não está dizendo aqui que a obediência aos mandamentos de Deus seja algo fácil. Obedecer não é fácil, sim ou não, irmãos? Sim. Lá em casa, por exemplo, para o Levi obedecer é algo muito difícil. O Davi já obedece com mais facilidade. Mas obedecer não é fácil. Para algumas pessoas é mais complicado. Quando eu olhava lá para nossa família, lá na mãe, somos 6 filhos, eu acho que eu era o mais obediente. Não sei na opinião do papai e da mãe. Mas eu sempre me achei o filho mais obediente. Eu vivi em outra época, né? Mas eu me considerava um filho obediente.
Eu não tinha nenhum problema de obedecer. Eu me lembro de um episódio, o papai deu uma ordem para nós lá em casa, e ele saiu. O papai era fino para fazer o seguinte, ele saía de carro, deixava o carro na outra rua e voltava a pé para pegar os meninos no flagra. Bicho. O papai fazia isso. E aí ele tinha dito para a gente não jogar de bila, né? E aí lá em Manaus, naquelas décadas de 80, a gente morava numa rua que não era asfaltada, então era um barrozão maravilhoso para jogar de bila. E aí, na nossa garagem, tinha um espaço muito de barro, né? Uma garagem de barro coberta, e a gente gostava de jogar bila ali. E aí, como o papai tinha tirado o carro e tinha saído, ele pensou assim, foi trabalhar, só chega de noite. E aí, rapidinho, o Neto, o Keléo, o Naldo já pegaram lá em Manaus chama bolinha, né? Pegaram umas bilas, correram lá para a garagem, já juntou os colegas também e começaram a casar, né? As bilinhas para brincar. E eu fiquei de longe olhando, disse, rapaz, o papai disse que não era para jogar. E de repente, quem foi que chegou? No meio da partida, ah, meu Deus do céu, e os meninos encoçando os dedos assim, ó. E agora? Deu ruim, irmão, só para entender que deu ruim. Então, primeiro de tudo, João está dizendo que obedecer não é fácil, obedecer não é fácil. Não é fácil. E às vezes com coisas tão simples, coisas bobas. Eu sei que jogar bila é uma besteira, mas eles tinham que obedecer. Eu não estou culpando o papai, não, estou culpando meus irmãos. Tinha uma ordem sobre eles. E eles desobedeceram. Alguém pode dizer, mas deixa o menino brincar. Havia uma ordem sobre eles, eles tinham que obedecer. Acabou, irmão. Igualmente, uma vez, o Davi ficou de castigo. Davi fez besteira e ele ficou de castigo e disse, não vai jogar videogame. E ele ficou só com o meu cunhado, o Antonildo. O Antonildo disse, pode jogar, mas que eu deixo. E o Davi não jogou, porque disse, eu não posso jogar, estou de castigo. Simples. Simples. Havia uma ordem, obedecer, é necessário obedecer. Igualmente com Deus, irmãos, existe ali uma série de mandamentos, comandos da parte de Deus e é necessário obedecer. Obedecer não é fácil, principalmente a ordem de amar. Você pensa que é fácil amar, irmão? Me amar é fácil, irmão. Ah, eu amo meu pastor. É fácil. Seu pastor é gente boa. Não é não, cara? É fácil amar seu pastor. Mas amar não é fácil, não é um assunto fácil. Eu quero ver você amar aquele irmão chato, aquele irmão polêmico, aquele irmão trabalhoso, aquele irmão que gosta de falar, aquele irmão que gosta de reclamar, aquele irmão que não faz nada e reclama de tudo, aquele irmão que sempre te deixa na mão. E aí, irmão? É fácil amar esse irmão? Então, João está dizendo que obedecer não é uma tarefa fácil, mas é necessário obedecer. Principalmente o amor. Nunca é fácil amar aqueles que nós não gostamos. Tem gente que a gente não gosta. Você pode não gostar, mas você deve amar. Porque amar é diferente de gostar. Tem um bocado de gente que eu não gosto. Mas acredite, eu amo essas pessoas. Eu sei que tem um bocado de gente que não gosta de mim. Eu só queria que elas me amassem. É exatamente o que João está colocando, está abordando aqui,
como um mandamento da parte de Deus. Qual é o mandamento de Jesus? Jesus deixou mandamentos. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Foi esse o mandamento que Jesus deixou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Quer saber, mas Jesus, eu não gosto de fulano, eu não gosto dele. Eu não estou perguntando se você gosta. Ame. Pensa que é fácil amar? Não é fácil. Não é fácil. Nunca é fácil amar aqueles a quem nós não gostamos. Nunca é fácil resolver um problema, vamos assim dizer, e viver junto com aquela pessoa. Por que muitos crentes hoje, por razões, eu diria razões banais, tá, irmãos? Porque às vezes existem razões muito fortes que parece que realmente não dá para permanecer mais na mesma congregação. Mas muitas pessoas, por razão banalzinha, não, eu estou com raiva de fulano, não vou para a igreja mais não. Porque amar implica em viver junto também. Eu conviver com aquela pessoa que eu não gosto muito, rapaz, eu não gosto muito do irmão, mas nós somos crentes e estamos no mesmo ministério e vamos junto para a glória, né? Não é fácil. Imagine só. Nós, uma família de 6 irmãos. Você acha que a gente nunca brigou, nós como irmãos? Demais. Brigamos demais. Alguém saiu de casa por causa disso? Não. Não, irmão. E o pior, né? Eram só 3 quartos. Um era do papai e da mãe. O outro era da Sônia e da Sandra. E o outro era dos 4 meninos. Pensa, 4 rapazes dentro de um só quarto. Ou gostando ou não. Ou brigado ou não. Com confusão ou não. Todo mundo no mesmo quarto. Todo mundo junto. Não tinha ninguém querendo ir dormir fora, né? Não tinha ninguém querendo ir embora. Deixar a casa. Então não é fácil. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. João não está dizendo que obedecer seja um mandamento, obedecer aos mandamentos de Deus seja algo fácil. Bom, porém, eu digo que Deus é tão bom quando Ele pede algo para nós, ou nos dá mandamentos. Deus, na verdade, não impõe nada para nós, né? Ele não impõe nada. Apesar de Ele exigir, Ele não impõe. Mas tudo aquilo que Jesus, ou que Deus exige de nós, Ele nos capacita a obedecer. Ele nos capacita ou seja, Ele nos dá toda a condição de fazer aquilo que Ele exige que nós façamos. Eu diria o seguinte, como eu até postei no meu Instagram, né? O que é impossível para nós é possível para Deus, porque com a ajuda que Deus nos dá, nós podemos tornar tudo aquilo que é impossível, possível. Ou seja, a frase é: o impossível está sempre transformando-se em possível para o homem ou a mulher que resolve tentar com Deus. Pastor, eu não consegui amar fulano, eu não consigo. É impossível amar fulano de tal. Tente amá-lo com Deus, porque com Deus o impossível torna-se possível. Bem facinho. Qualquer coisa que você considere impossível, qualquer coisa que você acha que é muito difícil, que é impossível para você, tente fazê-la com o poder de Deus, em obediência à vontade de Deus. Você vai perceber que o impossível se transforma em coisas possíveis. Segundo, eu falei que, para João,
obediência não é uma coisa fácil, ele não está dizendo que é uma coisa fácil. Segundo, nossa resposta, ou seja, nossa obediência aos mandamentos de Deus deve ser uma resposta de amor. A gente obedece porque ama. Não é algo penoso. Eu amo a Denise. Não é penoso para mim ser fiel a Denise. Não é um fardo ser fiel a Denise. Não é. Não é algo difícil. Não é algo cansativo ser fiel a Denise. E por quê? Porque eu a amo. Não é difícil amar a Denise na saúde, na doença, na fartura, na escassez. Não é difícil. E por que não é difícil? Porque eu a amo. Na verdade, não é que não seja difícil, né? Vou repetir aqui, não é que não seja difícil, não é pesado, né? Não é pesado, não é um fardo. Não é um fardo. Ou seja, aquilo que a gente não faria por uma pessoa que nós não amamos, ou seja, um estranho qualquer, a gente faz facinho por aqueles que nós amamos, que nós conhecemos. Nós fazemos, sem nenhum problema. A maior tranquilidade. A gente não vai dar nenhuma desculpa, não vai colocar nenhum obstáculo. A gente não vai estar ocupado demais. De repente, alguém que você não conhece chega para você: rapaz, eu estou precisando da tua ajuda, tu podia ir comigo lá em casa, rapidinho, para a gente botar um guarda-roupa aí na tua cabeça. Eu nem te conheço. Não, rapaz, eu tenho um negócio para resolver aqui. Contra outra pessoa. Mas se é alguém que você conhece e dizer: ei, amigo, vamos lá em casa, precisando botar um guarda-roupa lá para o andar de cima. Agora, vamos lá. Vai sorrindo. Vai sorrindo. Entende como quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem uma experiência com Deus, os seus mandamentos não são penosos. Jesus pede uma coisa agora, Jesus. Jesus pede qualquer coisa. Eu estou falando pedir, mas na verdade ele manda, né? Ele manda. Tem os seus mandamentos, suas ordenanças. E eu repito, ele não impõe, embora sejam mandamentos. Mas quando nós temos essa experiência com Jesus, nós obedecemos, e isso não é penoso. Não é penoso. E por quê? Porque nós o amamos. Para o amor, nenhuma obrigação é muito dura. Nenhuma obrigação, nenhuma tarefa é muito grande, não é muito pesada. O que seria para nós um sacrifício impossível para uma pessoa que a gente não ama, né? Que a gente não gosta, que a gente não conhece, se converte numa coisa extremamente voluntária para aqueles que nós amamos. Tem uma historinha que eu achei interessante. Um viajante chegou em uma determinada cidade e ele percebeu que um rapaz passava com um garotinho nas suas costas todo dia para a escola, né? Naquele dia, naquele horário, ele passava com um garotinho nas suas costas. E aí um certo dia, olha a chuva aí, viu, gente? E aí um certo dia ele parou esse rapaz, né? Esse homem parou o rapaz e disse: ei, todo dia tu lava aquele garoto, né? O garoto tinha um deficiente das pernas e ele não tinha transporte, né? Na escola, no interiorzinho lá, no vilarejo, não tinha transporte, o garoto não tinha cadeira de rodas, então ele levava realmente nas costas o garotinho para a escola, todos os dias. E aí o cara perguntou para o rapaz: mas todo dia tu leva? Ele disse: todo dia eu levo. Pesado, né? Todo dia tu leva esse menino, é pesado, né? Não é pesado não. É meu irmão. É meu irmãozinho. Ou seja, não era um fardo, não era um peso. Ele queria levar o irmão dele para a escola. E não tinha outro jeito do irmão dele ir para a escola se não fosse nas costas dele. Então, ele disse: eu quero que você vá para a escola, então suba aqui.
Eu sou seu transporte escolar. Vamos para a escola. Com alegria no seu coração. Então, é exatamente esse tipo de coisa que o amor promove em nossos corações. E é assim, portanto, João diz: ora, os seus mandamentos não são pesados ou penosos, não são. Quem ama, obedece e não é um peso de forma alguma. Bom, diga. Sim. Sei. Uhum. Sim, é verdade. Quando ele esteve aqui, né, então já homem, né, nós temos um primo, né, esse que a minha mãe está falando, ele é cadeirante, né, ele teve, qual é o nome daquela poliomielite, quando ele era criança, né, e aí paralisia infantil. Então as duas pernas dele são atrofiadas, ele não anda. E ele é bem desenrolado, né, ele se rasteja para todo canto. E aí ele teve que vir fazer um tratamento aqui. E quando ele vinha para cá, quem se responsabilizou de levar ele para o hospital era eu. E aí eu fui rodando com ele ali, subindo os corredores lá do ICC, empurrando aquela cadeira de roda pesada. E aí teve uma hora que ele disse: ô, sonho, não sei o quê, você deve estar achando ruim demais. Eu estou nada. E a gente ia brincando, se divertindo. Bora, rapaz. Era meu primo. Tem que fazer por ele. Não tinha outra pessoa. Exatamente. Tipo, Cochito se operou da perna. A gente foram quantos dias, Cochito, que a gente ia lá para aquele lugar fazer lá a tua fisioterapia? Foi quase um mês, não foi não? Todo dia a gente ia lá perto do Parque das Crianças Branco. Todo dia eu ia com o Cochito fazer o tratamento dele. Sem nenhum problema. Esse tipo de atitude, irmão, a gente faz por amor, não é um fardo. Bom, uma outra coisa que eu falei aqui, a nossa fé em Cristo Jesus, ela é comprovada pela nossa conduta. Primeiramente, a nossa conduta é comprovada em amor pelo nosso irmão. E segundo, na qualidade do crente, né? No sentido da fé que você vive. Ela tem que ser uma fé vitoriosa. Ih, rapaz, ninguém disse amém. A tua fé, irmão, como uma conduta de crente, tem que ser uma fé vitoriosa. É porque se eu tivesse falado alto, dava certo, né? Eu estou querendo falar baixo. Enfim, versículo 4, João diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus, todo que é crente, quem é crente diz amém. Você que é nascido de Deus, vence o mundo, irmão. Tá bom, o mundo aí para ti é derrotado já, o mundo está derrotado. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o crente autêntico, que expressa a sua fé, ele tem uma conduta. Primeiro, amando seu irmão. Segundo, com a fé vitoriosa. Uma fé que vence o mundo. A fé vitoriosa é uma fé que vence o mundo. O que seria o mundo? Sei que alguns já sabem, mas eu gosto de deixar bem claro, não quero que subentender que todos saibam, mas o mundo é exatamente aquele sistema que nos afasta de Deus. O mundo é aquele sistema que confronta a Deus. O mundo é aquilo que procura nos levar a esquecermos de Deus. O mundo é tudo aquilo que nos faz tentar abandonar os critérios e os padrões de Deus. Tudo isso é mundo. Tentando realmente nos colocar bem longe de Deus. E a nossa fé vitoriosa, o crente tem que externar uma fé vitoriosa, e essa fé vitoriosa é uma fé que vence o mundo. E quando João fala que a vitória é
E esta é a vitória que vence o mundo. Quando ele diz a vitória que vence o mundo, ele está dizendo que é uma vitória constante, de uma batalha contínua, não é só uma vez, mas é contínuo, todo dia, todo instante. Esta é a vitória que vence o mundo. É uma batalha diária. Todo dia se mata esse leão, todo dia se mata este homem velho. Ele tenta ressuscitar e você vai lá e mata ele de novo. E quando ele diz esta é a vitória que vence, é também, apesar de ser uma batalha diária, é uma vitória certa. É uma certeza. Será que eu vou vencer as tentações? Será que eu vou vencer o mal? É uma certeza. Ou seja, o que é que me capacita a vencer o mundo, irmão? A fé. A nossa fé. A nossa fé em Jesus. A fé em Jesus. Principalmente no Cristo encarnado. Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Crê no Jesus encarnado que veio aqui e suportou as mesmas dores que eu e você suportamos. Só que ele suportou e venceu. Portanto, quando eu creio em Jesus, eu creio que também sou vitorioso sobre esse sistema, este mundo que quer me afastar de Deus, que quer me fazer abandonar os padrões e os critérios de Deus. Quando eu creio que Jesus veio em carne, diferentemente dos falsos mestres, os gnósticos da época de João, que negavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne, exatamente para dizer que pode viver os prazeres da carne à vontade, porque não tem problema. Mentira do diabo, mentira do diabo. Portanto, quando nós cremos que Jesus, Deus, se fez carne para sentir as nossas dores, sentir as mesmas dificuldades que nós sentimos, nós entendemos que o próprio Deus está envolvido na minha situação, o próprio Deus também está envolvido na tua situação. Deus sabe muito bem, por experiência própria, o que é ser humano. O que é passar dificuldades. Então não dá para nós abrirmos a boca e dizer, não, só Deus, pastor. Aí tá exigindo demais de mim, eu sou humano e errar humano. Só Deus é perfeito. Não, Jesus veio em carne como ser humano, 100% ser humano. É nesse sentido que dá para nós entendermos o envolvimento de Deus comigo, com a minha situação, o envolvimento de Deus contigo e com a tua situação, de maneira que se nós direcionamos a nossa fé de forma correta, ou seja, entendendo a encarnação de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, como o próprio João diz lá no Evangelho, nós entendemos e cremos dessa forma, aí é onde está a minha vitória e a tua vitória. É essa fé que vence o mundo, que vence esse sistema. Jesus andou na contramão do sistema. Não se rendeu ao sistema, nem ao sistema religioso, nem ao sistema político, nem ao sistema, seja lá qual sistema que estava tentando, para se ter ideia, mesmo quando parecia que era tudo uma vergonha, um fracasso, aí vem que foi a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Para mostrar que Jesus Cristo é vitorioso em todos os aspectos, nem a morte pôde vencê-lo. Esta é a vitória que vence o mundo, a
a nossa fé, mas a nossa fé é em Jesus. Jesus, homem. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Bom, eu quero encerrar aqui dizendo que o mundo fez todo o possível contra Jesus. Perseguiu-o implacavelmente e o difamou. Chamou-o de herege, pecador, amigo de pecadores. Julgou-o, condenou-o e crucificou-o e o ofendeu. Fez todo o humanamente possível para humilhar, quebrantar, eliminar, mas fracassou. O sistema, o mundo, fez todo o possível, mas fracassou, porque Jesus, lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Cristo que está em nós, o ressuscitado. Esse é o Cristo que está em nós. É esse Cristo que está junto de nós, aquele que viu a minha vida, viu a sua vida na maior escuridão. Aquele a quem também deu a vida pelo pior, que sou eu e você. Aquele que morreu e não pôde ser retido pela morte. Aquele que nos oferece parte da sua vitória lá na cruz. Se cremos na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, então temos para sempre junto de nós o Cristo vitorioso, que também nos torna vitoriosos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Toma posse disso, irmão. Dá para entender quando Paulo diz que ele pode enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação, por causa da fé. Não tem tempo ruim, irmão, para crente. Não tem tempo ruim para crente. Não tem crise para crente. Quem está me entendendo pode dizer amém. Não tem, irmão. A gente pode até dar aquela balada assim. Por exemplo, Jesus estava lá no Getsemane, ele estava ali suando gotas de angústia, né? Suando gotas de sangue. Minha alma está profundamente angustiada. A fé ali, né, vamos dizer, como ser humano, como alguém que conhece o Pai, e é um com o Pai, contudo, faça-se a tua vontade. Ali a natureza humana de Jesus está mais externada do que naquele momento que ele está dormindo lá na popa do barco, né, no meio da tempestade. O momento em que ele está com comunhão com o Pai, mas o medo dele ali é perder a comunhão com o Pai. Está se aproximando do momento de ser crucificado, e é um momento em que o Pai vai ter que fazer o seguinte, virar as costas. Lá na cruz. É nesse sentido que eu quero que você entenda que a vitória de Jesus é a minha e a sua vitória em toda e em qualquer circunstância. Amém? Ama o teu irmão e vive uma fé vitoriosa. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Isso é ser nascido de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Deus eterno, santo, Deus de graça e misericórdia, Senhor das nossas vidas. Pai, nós te damos graças nessa noite, ó Deus querido, por essa palavra que tem trazido renovo aos nossos corações. Por essa palavra que nos dá discernimento em tempos tão escuros, tempos tão nublados, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a cada dia a tua palavra, Senhor, possa frutificar em nossos corações,
nos fazendo cada vez mais, ó Deus, crentes que externam a sua fé, conforme a tua palavra, conforme a revelação, conforme é a tua vontade, conforme, ó Deus, o Senhor tem nos dado a conhecer na tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos nesse momento pela tua igreja que hoje está aqui reunida. Nós clamamos as tuas bênçãos, clamamos as tuas misericórdias, clamamos o renovo do Senhor, clamamos, Senhor Deus, que seja manifesto em nossas vidas o poder do teu Espírito Santo, renovando a nossa fé, de maneira que todo o inimigo, todo o sistema do mundo, tudo aquilo, ó Deus, que tenta nos afastar de Ti, seja colocado por terra em nome do Senhor Jesus, seja enfermidade, seja profundidades, seja espíritos imundos, seja qualquer criatura, que seja colocado por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos firmar cada dia na tua palavra, fortalecendo a nossa fé na tua palavra, numa experiência verdadeira contigo, Senhor, em amor. É o que eu te peço, ó Deus. Portanto, ó Senhor, nos despede agora em paz para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, e debaixo da unção poderosa do Espírito Santo. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você crê assim, diga amém, meu irmão. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor.